Sabe, nos ambientes de tecnologia de hoje, a complexidade pode virar um verdadeiro caos e muito rápido. Hoje, a gente vai mergulhar em como uma plataforma como a Datadog promete pegar esse caos e transformar em clareza. E claro, o que isso significa no dia a dia das equipes de engenharia. Para entender isso melhor, a gente dividiu nossa análise em 5 partes. Vamos começar pelo problema, que é o caos, e aí a gente passa pela solução, pelas ferramentas, por umas táticas bem inteligentes para resolver problemas e, no final, pelo impacto que tudo isso gera para o negócio. Então, vamos começar pintando o cenário, com microserviços, ambientes serverless. As equipes de tecnologia hoje lidam com uma complexidade que, sinceramente, era difícil de imaginar uns anos atrás. O que antes era um bloco único, um monolito, hoje é uma teia de serviços, todos conversando e dependendo um do outro. E essa é uma pergunta que, olha, muita gente de engenharia deve estar se fazendo agora. Porque quando dá um problema, a pergunta é: de onde ele veio? A resposta nem sempre é óbvia quando você tem dezenas, às vezes centenas de serviços interligados. Pois é, e toda essa complexidade acaba gerando aquelas dores de cabeça que a gente conhece bem. Uma delas é a famosa cascata de alertas. Uma única falha dispara uma avalanche de notificações e a equipe fica exausta. Isso, claro, leva a diagnósticos super lentos. É difícil achar agulha no palheiro quando tudo está apitando ao mesmo tempo. E a resposta para esse caos todo? Bom, não é só jogar mais monitoramento em cima. É uma abordagem diferente, uma mudança de chave. É o que chamam de observabilidade unificada. Vamos ver o que é isso na prática? A grande virada aqui é justamente essa: sair do modo apagar incêndio, que é reativo, para um modo proativo. Em vez de olhar para dados de servidor aqui, logs ali, métricas de aplicação acolá, tudo separado, a observabilidade unificada conecta tudo. Ela te dá o contexto completo da situação. E é aqui que a gente entende o que é observabilidade de verdade. Não é só sobre coletar um monte de dados. É sobre ter a capacidade de fazer perguntas sobre o seu sistema, perguntas complexas, e conseguir respostas claras, mesmo para problemas que você nunca viu antes. Ok, mas como uma plataforma como a Datadog consegue, na prática, trazer essa clareza? Ela se apoia em alguns pilares essenciais de coleta e principalmente de correlação de dados. O primeiro pilar, a base de tudo, é o monitoramento de infraestrutura. Isso te dá a visão completa da saúde dos servidores, dos containers, das redes. É literalmente o chão de fábrica da sua operação. Você precisa saber se ele está firme. Depois, vem o segundo pilar, o APM. No mundo dos microserviços, isso é vital. Rastrear o caminho que uma única requisição de um usuário faz, passando por vários serviços, é fundamental. É aqui que o APM entra, sabe? Ele funciona como um detetive, conectando todos os pontos e mostrando: olha, o gargalo está bem aqui. E o terceiro pilar é o gerenciamento de logs. Juntar todos os logs num lugar só e conseguir pesquisar neles de forma inteligente, sem precisar ser um expert em linguagens de busca, faz toda a diferença. E o resultado, a investigação da causa raiz de um problema fica, assim, muito mais rápida. Beleza, ter todos esses dados é ótimo, mas e na hora do aperto? A gente precisa falar sobre um dos maiores vilões das equipes de plantão, a fadiga de alertas. E mais importante, como lutar contra ela. E olha que interessante, essa dica vem direto do campo de batalha de uma discussão real entre engenheiros. Um deles comentou isso aí. A ideia é genial de tão simples: ensinar para o sistema de monitoramento como os seus serviços dependem uns dos outros. E o mais legal é ver como essa ideia se transforma em algo prático. Basicamente, são 3 passos. Primeiro, usar tags de forma estratégica e consistente. Segundo, criar o que chamam de monitores compostos, que só disparam o alarme se várias condições acontecerem ao mesmo tempo. E terceiro, o mapeamento de dependências, que é a mágica. Se a causa raiz já foi achada, ele simplesmente silencia os alertas dos serviços que só estão sofrendo o efeito. E o impacto disso? Pensa só, uma redução de 60% no barulho dos alertas. Isso não é uma melhoriazinha qualquer, gente. É uma mudança de jogo. Muda completamente a qualidade de vida da equipe que está de plantão e a capacidade dela de focar no que realmente importa. No fim das contas, é isso que todo mundo quer, né? Menos alertas, só que muito mais inteligentes. Isso significa que o tempo para resolver um problema, o famoso MTTR, diminui drasticamente. As equipes vão direto na causa, em vez de ficarem perdidas no meio de um monte de ruído. Ok, já arrumamos a casa técnica. Agora vamos subir um nível e ver como tudo isso impacta o negócio de verdade. Porque no final, a tecnologia serve para isso. Um conceito-chave aqui é o de SLOs, ou Objetivos de Nível de Serviço.
Em vez da equipe de tecnologia se preocupar só com o uso de CPU, ela começa a definir metas que refletem a experiência do cliente. Por exemplo, 99,9% dos logins precisam acontecer em menos de 200 milissegundos. Isso alinha o trabalho técnico diretamente com o que o negócio espera. E além da confiabilidade, tem o custo. As plataformas mais modernas usam inteligência artificial não só para achar anomalias, mas também para otimizar os gastos com nuvem. Elas conseguem, por exemplo, apontar recursos que estão ligados sem necessidade ou prever picos de demanda. Isso transforma a observabilidade numa ferramenta de estratégia financeira mesmo, não só técnica. Então, para resumir a ópera, o que o negócio ganha com isso? Basicamente, 3 coisas bem claras. Sistemas mais confiáveis e alinhados com o que o cliente espera, problemas resolvidos muito mais rápido e um controle inteligente e otimizado dos custos de nuvem. E aqui está a grande sacada, a mudança de mentalidade. A observabilidade moderna tira as equipes daquele ciclo vicioso de só apagar incêndio e coloca elas numa posição onde conseguem, de fato, projetar e construir sistemas que já nascem mais fortes, mais resilientes e mais eficientes. Isso tudo nos deixa com a pergunta final para a gente pensar um pouco. Conforme os sistemas ficam cada vez mais complexos e distribuídos, ter as ferramentas certas para entender o que acontece dentro deles deixa de ser um luxo e vira uma necessidade básica para sobreviver. Bom, as informações que a gente compartilhou aqui foram baseadas na documentação da própria Datadog, em discussões muito ricas da comunidade de engenharia e em análises de mercado. Espero que essa análise tenha ajudado a clarear as coisas. Muito obrigado pela companhia